Pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar como serão feitas as criações das máquinas virtuais que usaremos durante as nossas práticas. Então, usaremos ou o VirtualBox ou o VMware Player, que são dois virtualizadores, ok? Então, vou deixar na descrição do vídeo aqui, no material de aula, como fazer o download dessas ferramentas. Existem versões para Windows e para Linux, de ambas. Preferencialmente, quem usar Linux, a ideia é usar o VirtualBox, mas funciona nos dois casos aqui. Então, vou demonstrar a criação de máquinas virtuais no VMware Player e no VirtualBox. Certo? Eu tenho preferência pelo VMware Player. Por quê? Porque a forma de como interagir com a ferramenta é muito similar com as soluções de virtualização corporativas, que vão ser, essas informações, esses procedimentos vão ser muito mais úteis para vocês no futuro como profissionais, certo? Mas para o nosso caso aqui, não há problema nenhum. Então, para fazer o download, é bem simples, a instalação é direta, né? Então, download e instalação. Aqui, uma observação no VirtualBox. Existe, na verdade, em distribuições Linux, né? Já os pacotes do VirtualBox normalmente não estão atualizados. Então, é bom usar as versões atualizadas. Para Windows e para Linux, existem o que é chamado aqui de um pacote de extensões. Então aqui existem melhorias para as máquinas que vão ser virtualizadas da parte de acesso USB, de acesso remoto, de placa de vídeo. Então é como se fosse um adicional aqui. Isso aqui é opcional, certo? Nas nossas práticas aqui, raramente será necessário isso. Mas, dependendo do tipo de sistema operacional ser virtualizado, pode ser importante aí fazer uso dessas extensões. O equivalente no VMware Workstation Player, é o VMware Tools. Esse VMware Tools tem a mesma função. Então, eles, como se fossem drivers melhorados, ok? Muito bem. Em relação às versões de Linux que serão usados, usaremos a versão do CentOS, CentOS Stream, para 64 bits. Então, CentOS Stream, série 8. Esse instalador aqui é um instalador que vai ser realizado todo o processo por rede. Então, ao clicarmos aqui, temos vários mirrors, né? Que seriam os espelhos aqui. Procurar um que esteja no Brasil. Vou pegar um deles aqui. Então, nós vamos usar a instalação, que é essa aqui, ó. Certo? Só esse cara basta. Pode ser que quando você for fazer o download, vai ter uma versão aqui um pouco mais atual, né? Mas é isso aí. Latest, que seria a última versão. No caso do de Debian, por que isso, né? Porque tem outras versões, tem versão 7, versão 6, versão 9, vamos usar a versão 8. Na questão do Debian, a mesma coisa, usaremos uma instalação por rede, isso que eu vou demonstrar depois. Usaremos a versão AMD64, que é para fazer então o NetInst. NetInst é instalação em rede. Então, a partir do download dessas imagens, né, uma ISO, nós faremos agora a criação da máquina virtual.
Muito bem. Então, após a instalação das ferramentas, aparecerá, ao executá-las, a interface inicial. Aqui estou usando o Workstation e aqui o VirtualBox. Certo? Então, como criar máquina virtual? Eu vou criar em paralelo. Então, vou usar o VMware Player para instalar, por exemplo, o CentOS e vou usar o VirtualBox para instalar o Debian. O procedimento é um ou outro. Interessante vocês fazerem os dois, certo? Não tem problema nenhum. Então, assim, ó, vou criar uma máquina virtual. Qual é o procedimento? Vou começar com o VMware Player. Opção New Virtual Machine. Aqui existem essas opções de escolha do sistema operacional, que é o CD de instalação, né? Eu vou optar por criar a máquina virtual e depois inserir o disco de instalação, mas é possível escolher já nesse processo aqui. Então, para essa primeira etapa, passamos. Qual é o sistema operacional que vai ser usado? Então, no caso CentOS, Linux, Red Hat 8, 64 bits. E se fosse Debian? Se fosse Debian, escolheria aqui Debian 10, por exemplo, o mais próximo da versão que vai ser usada. Então, já que vamos usar aqui Red Hat 8, 64 bits. Muito bem. O nome da máquina virtual, então, por exemplo, vou botar um nome aqui para me lembrar o que é. Escolher o local onde vai ficar o disco da máquina virtual, tem que ter um espaço razoável aqui. Isso vai depender do tamanho do disco que a gente for criar. Então, vou criar uma pasta aqui. CentOS 2022. Aqui botei 8, né? 8, 2022. Vou escolher essa pasta. Ok? O tamanho do disco para as nossas práticas aqui. Depois, se precisarmos, nós podemos adicionar novos discos, podemos expandir esse disco. Mas para nossas práticas aqui, 30 GB. E não vai ser ocupado 30 GB agora. Fique claro isso, certo? Ele vai ser ocupado conforme o uso. 30 GB é mais suficiente. Aqui tem a opção de customizar o hardware. E nós vamos fazer isso. Isso aqui é importante, certo? O que aqui engloba? Nós vamos modificar a memória. Então, ele tem como padrão 2 GB. Nós vamos botar 1 GB, não precisa mais que isso. Não é uma VM em produção. Processadores, nós vamos botar, se possível, aí 2 cores. O tipo de rede será bridge. O que é bridge? Bridge vai usar a mesma rede de onde vocês estão utilizando o VMware. Então, vai pegar o mesmo IP que o Windows está pegando aqui nesse caso? Sim. Essa é a ideia. Cuidado importante. Verifiquem aqui se a placa de rede que vocês vão usar aqui é a placa de rede do PC. Não é uma placa de rede de alguma outra aplicação. Eu vou explicar o motivo. Olhem só. Perceba que eu tenho duas opções aqui. O que é isso aqui? O que é bridge? Eu vou usar essa interface ou essa para pegar IP, por exemplo. Eu não posso usar o do VirtualBox. Isso aqui é uma interface virtual, não tem sentido. O que vai acontecer, por exemplo, quem tiver um notebook? Talvez apareça aqui uma outra opção para interface de rede sem fio. O que é o preferencial aqui? Usar rede cabeada. Não tenho rede cabeada, ok? Então, procurem a interface aqui, que é a interface do PC, do hospedeiro.
ou que roda o Windows, ou que roda o Linux. Só marquem ela, então. Ó. Por quê? Porque essa máquina virtual que está sendo criada aqui vai usar essa placa de rede para usar a rede, para pegar IP, para navegar na internet. Então desmarquem VirtualBox, marquem outras coisas que possam ter aqui. Eu só quero que faça uso da rede com essa placa. Que mais? Vou deixar como bridge, então. Beleza. Aqui. Controlador USB. Não é necessário. Placa de som. Vou remover, não preciso. Impressora. Não preciso. É basicamente isso aqui que nós vamos usar. Então, 1 GB de memória, 2 cores, rede bridge. Muito bem. Fechamos aqui e finish. A partir daí, criou a máquina virtual. Ok. Como é que a gente coloca aquela ISO ali para a gente dar boot e instalar? A gente vai editar a máquina virtual. Vamos escolher o drive de CD. E aqui tem a opção, ó, usar um disco físico, que seria o drive de CD da minha máquina aqui, ou usar um arquivo ISO. Nós vamos usar um arquivo ISO, que representa uma imagem de conteúdo de um drive de CD. Vamos achar o arquivo ISO que foi baixado. No meu caso, esse aqui. Baixamos lá do site do CentOS. Ok. E agora nós vamos executar a máquina virtual no processo de inicialização. E agora segue o processo de instalação do CentOS. É isso. Ok? Bom, eu vou mostrar agora o processo no VirtualBox. Então aqui eu vou usar o Debian, certo? É muito similar, muda algumas coisas na interface, obviamente, são ferramentas diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. Então, vamos criar uma nova máquina. Aqui está em português, inclusive, certo? Novo. Nome da máquina, VM Debian 11 2022. Onde vai ser criada essa máquina? Vou escolher aqui uma pasta para hospedar. O tamanho, assim, para entender, o tamanho do arquivo da máquina virtual é mínimo. O que consome disco? O HD virtual, vamos dizer assim, dessa máquina. Tal como se fosse uma máquina real. É isso que consome. Então, tem que ter espaços de acordo com o tamanho do disco a ser criado. Ó. Vou criar aqui, seleciono essa pasta. Qual é o tipo de sistema? Linux, versão Debian. Da mesma forma, se fosse CentOS, teríamos que procurar aqui Red Hat. Ó, seria esse cara aqui. Aí se fosse um Windows, seria aqui. Qual Windows? Ah, Windows 2012. Isso é de acordo com o que vai ser instalado. Então, Linux, Debian 64. Beleza. Próximo. Quanto de memória? Vamos deixar 1 GB. Tamanho do disco. Vamos usar, então, a opção de criar o disco. O formato. Esse VHD aqui e VMDK principalmente, ele é o padrão do VMware. Então, se quiser trocar, por exemplo, a máquina virtual, pegar o disco dela e abrir no VMware Player, é mais recomendado se usar ou VHD ou principalmente VMDK. Mas não vai ser o nosso caso aqui, então vamos deixar o padrão. Tamanho do disco vai ser criado todo ele agora, o tamanho que a gente vai estabelecer, vai ser todo ele criado ou vai ser de forma
dinâmica, ou seja, a gente vai usando e ele vai aumentando. A opção é essa, deixar aumentando, que no nosso caso aqui não é para desempenho, certo? Qual é o tamanho do disco? Vamos usar 30 GB. Ó. Pode ser aproximado 30 GB? Pode ser exato aqui. Tá exato, né? 30. Beleza. Criar. Muito bem. Então percebo que a máquina já foi criada aqui. Ainda não foi inicializada, porque nós vamos fazer algumas modificações. Tal como nós fizemos aqui no VMware. Então, olha só. Nós vamos em configurações. O que temos aqui? Tem uma série de opções diferentes, né? Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. Mas vamos aqui, ó, sistema. Processador. Tem apenas um núcleo. Vamos colocar 2 núcleos aqui, porque em alguns momentos nós vamos precisar, para não perdermos tempo. Certo? Que mais? Monitor, não precisamos mexer. Armazenamento, já vamos ter que alterar daqui a pouco para botar o disco aqui, né? Botar o CD, já vou mostrar como é. Mas áudio, não precisaremos de áudio. Rede, usaremos da mesma forma que lá no VMware, Bridge. Então ele está como NAT aqui. Placa modo Bridge. E faremos aquela escolha pela interface real. Aqui tem que aparecer uma interface real do sistema operacional que está rodando o VirtualBox. Muito bem. Portas seriais não vamos ativar. USB pode deixar. Interface do usuário. Ok. Ó. Feito. Certo? Agora, como é que a gente coloca a ISO de instalação do Debian? Muito bem. Vamos aqui em configurações. Armazenamento. E aqui, ó, controladora IDE. Aqui, nós vamos selecionar o arquivo ISO. Então, a gente vai inserir ou o disco rígido é aqui, ou o CD, que é redondinho aqui, né? Onde está esse cara? Acrescentar, ó. Acrescentar imagem de disco. Então, nós vamos ver onde nós baixamos lá o disco de instalação do Debian. Debian 11. Ok. Escolher. Percebo que ele ficou agora aqui como opção escolhida. Ok. Muito bem. Então, o que a gente fez nesse processo? Criamos a máquina, estabelecemos algumas configurações básicas, inserimos um CD e agora a gente vai iniciar a máquina virtual. E ele vai ter que dar boot para esse CD aqui e entrar no processo de instalação.